Fala galera, mais um vídeo aqui no canal do Donan e hoje, óbvio, eu tô aqui para falar sobre a criação e a oficialização da Superliga Europeia. A bomba que explodiu no mundo do futebol no final da noite de domingo, que já gerou uma crise sem precedentes, né? Gigantesca entre o UEFA, entre os clubes que estão envolvidos na Superliga, muitos debates, muitas dúvidas do que vai acontecer daqui para frente. Então hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre o modelo, o formato, a ideia da Superliga e também para argumentar explicando o porquê eu sou completamente contra a Superliga Europeia nesses moldes, nesse formato. Eu acho que seria um desastre esportivo, não só para o futebol europeu, mas também para o futebol mundial, e que sim, ia impactar também aqui o nosso futebol sul-americano. Então com isso, já peço para você dar um like, que é muito importante, para vir nos comentários falando se concorda ou se discorda, compartilhando esse link e humildemente, para quem não me conhece, muito bem-vindo, se inscreve aqui no canal do Donan e também ativa o sininho. Primeiro é importante a gente falar um pouco sobre o formato e a ideia da Superliga, né? A Superliga ela chega para se chocar, para tirar a centralização de poder da UEFA e para colocar essa centralização de poder nos clubes ricos, nos clubes de elite, né? E aí eu tenho que falar um pouco do formato, né, da Superliga Europeia. A ideia é que 20 clubes disputem a competição. 15 clubes seriam clubes intocáveis, fixos e sempre garantidos nos próximos 23 anos. Por que 23 anos? Porque os clubes fundadores, né, os clubes que assinarem ali, e 12 já assinaram, eu vou falar aqui quais são, eles estão já com contratos assinados para os próximos 23 anos. E, isso mesmo. Né? E esses 15 clubes fundadores, não importa o que esses clubes fizerem nas suas ligas nacionais, ele pode ser rebaixado, ele pode estar no meio de tabela, ele pode ser campeão, ele pode estar numa vaga de classificação para a competição europeia, ele sempre vai estar na Superliga Europeia. Ou seja, você rasga um pouco de uma maneira absurda, um pouco não, completamente de maneira absurda, né, a questão da competência, a questão do mérito de um trabalho desenvolvido, né, dentro de campo. Quais são, primeiro, os 12 clubes que já estão confirmados? Importante falar aqui: Real Madrid, o maior clube do planeta, né? Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, é o líder desse projeto, né, de Superliga Europeia, é o cabeça do projeto. Aí você tem também no futebol espanhol o Barcelona e o Atlético de Madrid, os 3 principais clubes aí do futebol espanhol. Vamos para o futebol inglês, clubes pesados também envolvidos: Liverpool, Manchester United, Manchester City, né, o Chelsea, o Tottenham e o Arsenal também assinaram e estão já garantidos e oficializados. E para fechar, 3 clubes italianos, um dessa camisa bonita aqui, a gigantesca Juve, né, a Juventus, o Milan e a Inter de Milão. Os 3 maiores clubes aí do futebol italiano também garantidos. E aí faltam 3, nessa conta não está batendo, porque eu tinha falado de 15 clubes fundadores. E eles têm que buscar mais 3 clubes. O que a gente sabe até agora que a imprensa passou? Eles articularam e fizeram um convite para o riquíssimo Paris Saint-Germain, para o gigantesco, né, Bayern de Munique, para o Borussia Dortmund e para o Porto. Esses 4 clubes, pelo menos de uma maneira parcial, né, a primeira resposta é uma resposta de não. Já até alguns se manifestaram, falaram que não vão fazer parte dessa Superliga Europeia, que são contrários a esse movimento político, a esse golpe político, elitista e separatista, que querem permanecer na Champions League. Pelo menos por hora é isso que tem acontecido. E aí a gente fecharia com esses 3 clubes que eles estão buscando, além dos 12 já oficializados, o bloco de 15 intocáveis. 5 clubes viriam por um critério esportivo que eles ainda não explicaram de uma maneira mais detalhada, né? Mas provavelmente seria através das competições nacionais, né, do campeonato nacional. E aí a gente formar um bloco de 20 participantes nessa competição. Como é que fica dividido? 2 grupos de 10, vamos supor um grupo A e um grupo B. Né, todo mundo do grupo A joga, né, contra, ida e volta. No grupo B é a mesma coisa, ou seja, você já garante ali 18 jogos, né, dentro dessa primeira fase. Os 3 primeiros de cada grupo se classificam diretamente para a fase quartas de final. Né? O quarto e o quinto, eles vão se enfrentar em tipo um playoff, em duelos, e aí vão dar 2 vencedores nesses duelos, eles vão ser puxados para a fase quartas de final. Aí a gente fecharia os clubes de quartas de final, confronto de ida e volta nas quartas e nas semis,
e uma final em jogo único. O que isso representa de modificação? Né? Pensando em Champions, hoje a Champions, para o clube ser campeão, ele precisa de 13 jogos, né? De 13 datas para conseguir levantar o troféu. Pensando em Superliga Europeia, né, tem clube que poderia jogar até 25 vezes, 25 jogos. Então você amplia até um pouco mais esse calendário e você também ganha uma possibilidade maior de encher o bolso, né? Quanto mais jogos, né, maior a cota de TV, maior o dinheiro para girar dentro dessa máquina. Então são essas as modificações e por enquanto são esses os clubes que estão, né, confirmados. Como que eles contam com esse apoio? O banco norte-americano, né, poderosíssimo JP Morgan, já sinalizou e já confirmou que vai financiar, que vai investir 3 bilhões e meio para a infraestrutura da realização dessa competição. Teria um bônus para os clubes que assinarem com a Superliga, né, de 200 a 300 milhões de euros, que seria um bônus para ajudar na recuperação dessa crise econômica mundial por conta da pandemia. Se ainda tem esse impulsionamento financeiro por uma briga de mercado, se esses clubes saem na frente, né, e tem de fato essa sinalização. O que tem de diferente também na premiação? A Champions League hoje paga 150 milhões de euros para o campeão. A Superliga Europeia tá começando com uma base de ao menos 250 milhões de euros de premiação de título. 100 milhões de euros a mais, né, que vão sendo colocados aí em cima da mesa, e tudo isso seduz bastante. Agora eu vou falar um pouco do porquê que eu sou completamente contra a Superliga Europeia, né, dentro desses moldes. Primeiro, a banalização dos jogos grandes. Você tem uma temporada corrida, todo mundo, todo amante do futebol, ele fica esperando os grandes jogos, né? O conteúdo premium, ele não pode ser um conteúdo banal, um conteúdo frequente e corriqueiro. Ele tem que ser um conteúdo raro. Então tá todo mundo esperando, por exemplo, um Paris Saint-Germain e Manchester City numa semifinal. Se você coloca 20 clubes, né, clubes grandes, clubes com grandes craques, grandes times, grandes seleções mundiais em disputa de uma maneira mais frequente, você tira o peso. Aquilo se torna algo mais natural, mais comum, você tira aquele brilho daquele grande jogo que você para ver, né? Você vai tornar algo que teria que ser um pouco mais raro dentro do ambiente esportivo, competitivo, uma coisa mais banal. Então você rasga o espírito esportivo e pensa puramente em ganhar mais dinheiro. É simplesmente um movimento, né, político. Qual o outro principal fator para mim que eu sou contra? Esse para mim é o fator principal, né? Você esgota a chance de clubes pequenos, de clubes médios, de clubes que não são tão ricos, de construírem histórias de triunfos, né? Histórias de competência. Às vezes um clube menor que consegue encontrar um bom treinador com boas ideias, que consegue formar, né, de maneira criativa um elenco, que consegue trabalhar bem uma base. Esses clubes, posso falar um aqui, o Ajax, né, que foi sensação de Champions recentemente, esse clube nunca vai conseguir alcançar uma elite de primeira prateleira que cada vez fica mais rica. Então, assim, você limita grandes histórias do futebol, você rasga um conceito básico do esporte, né, de competir, né, de competência, de bom trabalho. Então, assim, não tem como ser a favor de algo assim. Por exemplo, nessa temporada, Leicester e West Ham estariam classificados para a Champions League à frente, por exemplo, de Arsenal e Tottenham, que são clubes que costumam fracassar em competições europeias. Por que esses clubes estão lá e por que o West Ham e Leicester não estão? Porque esses clubes, né, Arsenal e Tottenham, acabam sendo marcas globais e ricas, né? Marcas que são predadores mesmo do mercado, que conseguem movimentar muito dinheiro dentro do futebol mundial, né? Como uma empresa mesmo. Mas você tira, né, esse mérito. Então isso para mim é um grande problema, porque você já tem hoje uma distância de clubes mais ricos, né, de clubes que podem comprar qualquer jogador do futebol mundial, e essa distância ela seria completamente aumentada com esse movimento, né, por motivos óbvios, né? O clube que é mais fraco, o clube que é mais pobre vai cada vez ficar mais pobre ou sem a capacidade de ganhar um dinheiro ali, até somente um limite. O clube que é mais rico, cada vez vai ficar mais rico, cada vez vai ficar mais poderoso. É puramente um golpe político, separatista e elitista que só pensa em si, que não pensa na consequência do jogo, que não pensa na consequência macro, né, de como esses clubes são históricos, de como esses clubes,
né, geram empregos, tudo isso que gira em torno, né, do mercado do futebol. Né? Então eu sou muito contra a essa questão. Né? Como a gente pode achar justo um clube que não fez uma boa temporada estar sempre fixo na competição premium do futebol europeu? Não tem como explicar isso. Eu gosto das grandes histórias, como por exemplo da Atalanta, que fez temporadas muito mais consistentes do que o Milan, por exemplo. Né? Eu gosto das grandes histórias do Leipzig também, que vem fazendo, né, temporadas constantes e frequentes ali na primeira prateleira do futebol alemão. Como é que ficam esses clubes? Eu citei aqui o próprio Ajax, eles são impedidos de simplesmente competir. É simplesmente algo completamente esdrúxulo e absurdo. É o dinheiro pelo dinheiro puro, né? E é o esporte em segundo plano nesse quesito. O que acontece a partir disso? Como é que isso pode gerar uma influência negativa dentro do futebol sul-americano? É muito fácil, pensa comigo. Se hoje um clube europeu, um clube grande, ele já é muito rico, ele já consegue tirar as nossas joias sul-americanas de uma maneira precoce, o que você acha que vai acontecer com a joia do Santos, a joia do Flamengo, a joia do Vasco, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Grêmio, do Inter? Essas joias, elas serão, né, compradas de uma maneira muito mais agressiva e intensa, porque essa bolha que vai centralizar o poder, ela cada vez mais vai estar no alto, com muita grana. E aí vai ser um predador dentro de uma savana. Pensa aí num leão, né, que vai, né, com certeza trucidar as suas vítimas de uma maneira ainda mais natural. Então não tem como, porque vai ser um desequilíbrio muito grande dentro de um futebol europeu já desequilibrado. Como é que fica a questão do fair play financeiro? Como é que fica isso tudo, né? São passos aí que a gente vai ter que acompanhar, né, nos próximos dias. A guerra já está completamente instaurada da UEFA contra esses clubes de Superliga. O que a UEFA está tentando fazer agora? Excluir os clubes que assinaram com a Superliga das competições, né? Da Europa League e da Champions League, fazendo aí um paralelo de Champions. O que aconteceria? Provavelmente o Paris Saint-Germain seria declarado, se entrar em campo na semifinal, na final, o campeão da Champions League dessa edição. Por quê? Real Madrid, Chelsea e Manchester City assinaram com a Superliga Europeia, o PSG não, então já seriam excluídos. Né? O mesmo aconteceria, por exemplo, com o Arsenal e com o Manchester United lá na Europa League. A ideia também, né, uma conversa, uma articulação da UEFA se juntando com as federações nacionais, e existe a chance de exclusão desses clubes que assinaram das ligas nacionais. Né? E isso seria uma verdadeira tragédia para as competições, porque perderiam grandes marcas globais, e também para os clubes médios e pequenos, porque o clube médio e pequeno ele consegue, né, acertar, né, bons contratos, boas negociações, muito por conta da presença desses grandes clubes. E aí eu falo de patrocínio, eu falo da questão do marketing, eu falo de bilheteria, eu falo de cota de TV. Óbvio que vai se pagar X quando você enfrenta o Barcelona ou o Real Madrid, e vai se pagar Y quando você enfrenta o Sevilha. Não tem como fugir disso. Então, os clubes mais fracos, os clubes mais pobres, cada vez ficariam mais pobres, os clubes mais ricos, cada vez ficariam mais ricos. E não por mérito esportivo, não por competência, puramente por dinheiro, puramente por uma disputa, né, financeira, por uma disputa de controle de poder. Ou seja, não tem como ser a favor disso. E para finalizar, né, existe uma chance também de os jogadores que atuam nesses clubes de Superliga Europeia serem impedidos de jogarem por suas seleções. Imagina como é que ficaria a Copa do Mundo, como é que ficaria a Eurocopa. Eu acho que é difícil disso acontecer. Isso vai depender muito de uma decisão da FIFA, porque isso fica debaixo do guarda-chuva da FIFA, né? Que manda em tudo por aí. Mas é uma guerra que está acontecendo. Eu lamento muito. Não era para ser dessa forma. Se fosse uma montagem de um campeonato mais justo, que ia ter a chance de um rebaixamento, que ia ter a chance de um mérito de quem trabalhou para estar lá no conteúdo premium, no conteúdo, né, creme de la creme, no conteúdo especial do futebol mundial, eu ia ser a favor. Mas como é para facilitar e enriquecer uma patotinha, uma panelinha que se colar como uma santidade, como uma entidade, né, de uma maneira inexplicável, não tem como ser contra. Isso fere qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de espírito esportivo
que a gente conhece por aqui. Então o vídeo de hoje foi esse, muita polêmica. Se você concorda, dá um like, vem nos comentários, né, compartilha esse link, ativa o sininho e se inscreve aqui no canal do Donan. Beleza?